Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 12 de novembro de 2020. A trágica história do tsunami contada por sobreviventes 15 anos depois, parte 0. Pouco antes das 8 horas do dia 26 de dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9,1 atingiu o mar no norte da Indonésia. Nas horas que se seguiram, um enorme tsunami varreu o Oceano Índico, matando cerca de 230 mil pessoas, a maioria na Indonésia. Para marcar o 15º aniversário da tragédia, o repórter Chayoteon Charoenchai, da BBC Thai, o serviço de notícias em tailandês da BBC, visitou o sul da Tailândia, que foi devastado pelo tsunami. Confira abaixo os relatos de alguns dos que sobreviveram e o que eles fizeram para ajudar os demais afetados por essa tragédia. Witaya Tantawanishi, socorrista, praia de Patong, não parecia a onda assassina que você vê nos filmes. Naquela manhã, a praia de Patong estava muito tranquila. Estava estacionado perto do hospital Patong em uma viatura de resgate. Então fiquei com fome e dirigi em direção à praia para encontrar algo para comer. Sentei lá para desfrutar o meu café da manhã com vista para a praia. Enquanto estava sentado, senti o terremoto por volta das 8 horas. Ninguém entrou em pânico ou ficou preocupado. Continuei sentado ali esperando receber uma ligação de emergência. Às 10 horas, comecei a ouvir vendedores de comida locais, que estavam apontando para a praia. Todos disseram: vamos pescar. A água tinha recuado muito, para o meio do mar, e havia muitos peixes espalhados por todo o lugar. Ri com o que vi, mas não demorou muito para perceber que algo estava errado. Quando a água voltou, um vendedor de alimentos apareceu correndo e disse a todos naquela área que fugissem da praia o mais rápido possível. Não parecia a onda assassina que você vê nos filmes. O que vi no início foi apenas uma inundação repentina que trouxe consigo uma quantidade enorme de água. À medida que a inundação se aproximava, começou a ganhar velocidade. Finalmente chegou ao nível da rua e a água continuou a subir. Voltei para minha viatura e subi a colina. Naquele momento, tudo estava louco. Várias pessoas estavam fugindo da água. Trabalhei como socorrista durante toda a minha vida, mas nunca havia experimentado algo tão grande. Dr. Weeraut Saridjepa, ex-médico do Hospital Vashira Phuket, senti o cheiro de cadáveres como nunca antes na minha vida. Era o dia seguinte à festa de fim de ano da equipe do hospital. Estava curtindo meu dia de folga e passei muitas horas deitado descansando. Às 8 horas, ouvi as janelas do meu quarto de madeira tremendo. Disse à minha esposa que deveria ser algum carro do lado de fora. Então, voltei a dormir. Quando acordei novamente por volta das 10 horas, levei minha família para tomar café da manhã antes de receber um telefonema do hospital me chamando para uma emergência. Tínhamos um plano para lidar com um desastre em grande escala. Mas não tínhamos nenhum plano para algo de tamanha grandeza. O diretor do hospital me pediu para ajudar a implantar microchips nos cadáveres, conforme solicitado pela polícia forense. Quando cheguei, a polícia local me levou a Latianyao, onde havia milhares de cadáveres esperando para serem identificados. Ao entrar no templo, pude sentir o cheiro de cadáveres como nunca antes na minha vida. Notei o chão do templo coberto de sangue e fluidos corporais. Centenas de pessoas foram enviadas. A maioria delas teve fraturas nos ossos ou cortes em seus corpos. Então começamos a receber cadáveres.
Sanhan Shanyang, mestre de cerimônias e agente funerário no templo Yayao. Meu filho ficou preso e morreu dentro do prédio. Liderei a cerimônia de oração na manhã de 26 de dezembro de 2004, um dia sagrado budista. Fiz a prece no microfone, para que todos pudessem ouvi-la. De repente, a luz acabou e sentimos o terremoto. Continuei sem o alto-falante depois. A cerimônia terminou como qualquer outro dia. Depois voltei para minha casa, logo atrás do templo. De repente, ouvi muitos carros passarem na rua principal. Todos eles estavam acelerando e buzinando. Então os moradores começaram a falar sobre como os vilarejos ao longo da praia desapareceram por causa da onda. Liguei a TV e vi o que aconteceu na minha área. Não sabia sobre o tsunami até então. Fiquei chocado e preocupado porque meu filho foi trabalhar em Khao Lak, na costa continental ao norte de Phuket. Ele era pintor e aquele seria seu último dia útil antes de um longo recesso. Liguei para ele, mas não consegui contatá-lo. No dia seguinte, mais corpos começaram a aparecer. Os militares começaram a trazer contêineres para manter os corpos. Na metade do segundo dia, vi uma montanha de cadáveres se acumulando e foi uma cena muito triste de ver. Os 3 amigos do meu filho me disseram que ele estava desaparecido. Estava prestes a sair para procurá-lo, mas o hospital entrou em contato comigo. Eles disseram que precisavam de um lugar para colocar os mortos do tsunami, então tive que aguardar no templo, esperando o carregamento dos corpos. Às 19 horas, centenas de cadáveres começam a chegar. Como não tínhamos lugar para eles, foram embrulhados em lençóis de plástico e brancos antes de ocuparem todo o chão do templo. Saí com meus outros filhos e amigos para procurar meu filho mais velho. Levei metade de dia para encontrá-lo. Ele ficou preso e morreu dentro do prédio onde estava. Navio do capitão Satapurni Sawangpo que atravessou onda do tsunami e estávamos voltando de uma viagem de pesquisa marinha de um mês no Oceano Índico. Fizemos uma parada na ilha Korrachaya em Phuket para uma aula de mergulho para nossos estagiários. O mar estava bastante calmo, o céu estava tão claro e azul. Disse à minha equipe que dia perfeito para estar no mar. Depois do café da manhã, todos nós fomos ao convés do navio para assistir ao estagiário mergulhando com instrutores. De repente, senti a embarcação levantar e girar para a esquerda e para a direita. Não tínhamos ideia do que aconteceu, mas meu instinto me disse para ligar os motores e seguir para o meio do mar. Quando olhei em direção à costa da ilha, vi uma grande onda atingir a praia e varrer guarda-chuvas e cadeiras para dentro do mar. Então a água recuou, bem longe, antes que a segunda onda atingisse a praia novamente. Desta vez, arrastou bangalôs e restaurantes até o mar. Foi uma onda como nenhuma outra. Allan Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, esclarece sobre as leis morais e uma delas é a de destruição, onde os espíritos comentam sobre os flagelos destruidores 737. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? E necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam, mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. 738.
Deus não poderia empregar, para melhorar a humanidade, outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. E o homem que não os aproveita, então, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza? 738 Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos, isso é justo? Durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo, mas, após a morte, pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada, um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias, nada são. Apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos que persistem e sobrevivem a tudo, eis o mundo real. Ver item 85. São eles os filhos de Deus e o objeto de sua solicitude. Os corpos não são mais que disfarces sob os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que, durante a guerra, vê os seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. 738b Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas. Se considerássemos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem lamentar. Comentário de Kardec: quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo. Se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. 739. Esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam. Sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. 740. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo as voltas com necessidades mais duras? Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de novembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.